Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa aqui do Quarta Excepcionais. Como alguns já sabem, aqui nós discutimos questões relacionadas ao acesso às cortes superiores. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Olá, Ive. Olá, Dulce, sejam bem-vindos ao 24º episódio do Quartas Excepcionais. Como a Dulce falou, nós discutimos aqui no nosso canal questões relevantes, questões polêmicas sobre recursos excepcionais, acesso às cortes superiores. Aproveito para pedir que vocês que assistem os nossos vídeos se inscrevam no nosso canal e acompanhem o nosso perfil no Instagram, @quartasexcepcionais. É isso aí, vamos lá então para o nosso 24º episódio. Hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante, a retratação, né? Como funciona esse juízo de retratação nos recursos excepcionais. E eu posso começar, vamos então estabelecer algumas questões que é importante a gente discutir aqui, né? Para quem estiver nos ouvindo, o que é essa retratação, como ela funciona na admissibilidade dos recursos excepcionais, e se ela pode acontecer de forma monocrática, né? Se isso aconteceu, o que é que a parte deve fazer, se essa decisão de retratação é um novo julgamento. Então, vamos começar aí pela primeira questão, Ivy. Eu posso começar? Eu queria saber se eu posso te fazer, Dulce, na verdade, a nossa primeira pergunta, e completando o que você disse, esse é um tema, acho que é parecido meio que com o nosso tema da súmula 83, é um tema que as pessoas discutem pouco, e justamente por isso, quando acontece uma situação prática, é muito difícil para o advogado e para a própria vice-presidência saber o que fazer, e quando acontecem enfim, coisas mais diferentes, assim, algumas delas a gente até vai tratar hoje. Então, vamos começar do começo, e eu gostaria que você me respondesse em que consiste esse juízo de retratação previsto, né, na redação atual do 1030, inciso 2º do Código de Processo Civil. É isso aí, então bora lá, pessoal. Nós sabemos, né, que a admissibilidade dos recursos excepcionais ela é bifásica, ela é bipartida. Então, quando acontece do primeiro juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, que o processo chega numa presidência ou numa vice-presidência, o artigo 1030, inciso 2 do CPC, estabelece que é possível que o vice-presidente ou o presidente ele constate que esse acórdão ele está divergindo do entendimento do Tribunal Superior, do STJ ou do STF, né, de forma que ele remete esse processo ao julgador, né, para que seja possível uma retratação. Para que isso? Para evitar, Ive, que um processo, um recurso excepcional seja remetido ao Tribunal Superior quando possivelmente ele será provido. Então, a ideia é remeter, possibilitar que o próprio tribunal ele exerça esse juízo de retratação e ajuste a decisão. É uma forma de represar alguns processos na corte de origem, né, evitando a remessa de mais um recurso e que a questão possa ser sanada no próprio tribunal. Então, a rigor, o juízo de retratação é isso, é uma das possibilidades elencadas no artigo 1030, que existe para que o próprio tribunal ele exerça essa retratação e se ajuste ao entendimento do Tribunal Superior. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Ives, sobre esse ponto? Perfeito, Dulce, muito obrigada. Dulce, eu particularmente acho esse juízo de retratação aí pós interposição do recurso extraordinário uma jabuticabazinha, né? Porque, veja, o juízo de retratação ele não é feito após a interposição do recurso, como acontece, por exemplo, no agravo de instrumento, no agravo do 1042, a parte sucumbente, ela interpõe um recurso, esse recurso vai para um outro órgão, e esse outro órgão é que manda o juízo de proferir a decisão recorrida se retratar. Então, assim, essa retratação do 1030, inciso 2º, ela é uma retratação diferente das outras retratações que existem no CPC, sobretudo aí nos agravos, né? Então, ela é uma retratação imposta, e assim, como a gente já teve a oportunidade de falar em nossas outras aulas, muito
dessa alteração legislativa vem como uma forma de dar uma forçada de barra, né, para que os tribunais ordinários apliquem os entendimentos firmados pelos tribunais superiores, evitando que essa discussão sobre a aplicação ou não da tese vinculante, né, da tese de direito, suba para os tribunais superiores. Então, assim, eu vejo aí como uma jabuticaba meio estranha, assim. Eu compreendo, Ive. Agora, já entrando na nossa... Uma das coisas que eu gosto no Quarto Excepcionais é a gente divergir um pouco, né? Eu enxergo, Ive, essa retratação coerente com o sistema, com a leitura que se faz do artigo 1030, e por mais que a gente trabalhe aqui acesso às cortes superiores, há todo um movimento e todo um caminho de cada vez mais deixar os processos no tribunal local. Então, assim, é estranho mesmo, porque é um outro órgão que, de certa forma, identifica um equívoco na decisão, e às vezes até não é simples para um presidente ou um vice-presidente identificar esse não ajuste, né? Então, mas eu acho que é uma tentativa de conter, de realmente, dentro do filtro, né, que a gente vê no artigo 1030, de deixar o processo realmente no tribunal local. Mas é uma forma de mitigar, né, o acesso. Mais uma, dentre todas aquelas que a gente já teve a oportunidade de falar aqui sobre 1030, é mais uma forçadinha de barra para o processo não chegar às cortes superiores. Eu entendo. Eu vejo também esse movimento, realmente. Vamos para a próxima? Vamos lá. Você quer perguntar agora? Isso. Eu queria perguntar para você uma situação curiosa que eu já vi acontecer, né? Imagina que o processo volta para a retratação, né? Foi interposto um recurso excepcional, o presidente ou vice-presidente remete esse processo para retratação. Quando o relator recebe esse processo para retratação, você vê, Ive, a possibilidade dele julgar, analisar essa questão de forma monocrática? Você acha que isso é possível acontecer? E se isso acontecer, o que é que você acha que a parte deve fazer para garantir o acesso às cortes superiores? Essa é uma pergunta bem interessante, Dulce, apesar de me parecer uma situação bem esdrúxula. Você já teve a oportunidade de me confessar que já viu isso na prática. Eu ainda não me deparei na minha vida, né, de advogada com esse tipo de situação, mas o que eu penso sobre ela? A retratação, e aí eu acho que essa questão, esse problema, é um desenrolar da crítica que eu fiz anteriormente. Como ela é uma retratação diferente das outras, é uma retratação mandada por um outro órgão, eu acho que esse problema surge justamente porque ela não é uma retratação ordinária, que nem as outras. Porque o que acontece aqui? Assim, o sentido do Instituto da Retratação é a revisão da decisão objeto de um determinado recurso pelo próprio órgão julgador que a prolatou. Exemplo do agravo de instrumento. Enfim, um juiz profere uma decisão monocrática, a parte sucumbente agrava e faz um pedido de retratação para o juízo que proferiu a decisão agravada. No agravo do 1042 também passou a contemplar o Instituto da Retratação. Então, a vice-presidência, segunda, terceira, enfim, o órgão competente por realizar o juízo de admissibilidade nega seguimento a um determinado recurso excepcional, a parte interpõe o agravo do 1042 e pede para esse mesmo juízo exercer o juízo de retratação. Agravo interno é a mesma coisa, o relator profere uma decisão, a parte sucumbente faz o agravo interno para o colegiado, mas existe a previsão de ser formulado um pedido de retratação para o juízo que proferiu a decisão agravada. Nessa nossa jabuticabinha, o juízo, né, que faz a admissibilidade recursal manda o processo de volta para a Câmara que julgou, que proferiu o acórdão recorrido, para que ela se retrate.
E, nesse momento, qual é, então, como eu disse, o ponto, né, o significado do juízo de retratação? É a revisão pelo mesmo juízo. Então, a retratação somente pode ser feita pela Câmara ou turma que julgou o recurso e prolatou o acórdão recorrido. Um juízo de retratação monocrático só é possível se a decisão recorrida tiver sido monocrática. Então, isso acontecido uma vez na prática configura uma nulidade, porque contraria o instituto do juízo de retratação, porque é feito por juízo distinto daquele juízo que proferiu o acórdão recorrido. Perfeito, Ive. Eu entendo você. Mais uma vez, eu não quero ser, digamos assim, advogada do tribunal, né, também, mas assim, eu também fico analisando a coisa sob o ponto de vista de quem faz essa retratação, porque imagina que o processo retornou, né, porque o acórdão está divergindo de entendimento do STF ou do STJ, né, o entendimento exarado em regime de recurso repetitivo de repercussão geral, e aí o relator pega esse processo, vê que é uma questão tranquilíssima e que ele poderia ajustar esse acórdão, e se a parte ficar insatisfeita, ela pode interpor um agravo interno. Então, do ponto de vista também de agilidade, para não ter que colegiar aquela decisão, eu também compreendo, Ive, e vi isso acontecer uma vez, né, essa discussão. Tem alguns problemáticas que até eu posso trazer a você aqui quando a gente prosseguir um pouco mais, mas, assim, do ponto de vista do julgador também, eu até compreenderia ele julgar monocraticamente. Por quê? Porque seria uma das hipóteses do artigo 932, e a parte pode, se ela ficar insatisfeita, ela tem um instrumento para se insurgir, ela tem um agravo interno para colegiar essa decisão, né? Mas como a gente estava acontecendo, e a gente vai ver aqui o processo, o recurso extraordinário especial foi interposto, o presidente e o vice-presidente devolveu esse processo para retratação, o relator, o que é que ele pode acontecer, que eu acho que é isso outro ponto que a gente pode analisar aqui, né? A gente viu se esse agir do relator pode ser feito de forma monocrática ou colegiada. E aí, como você bem explicou, a rigor, realmente, ele deveria fazer isso de forma colegiada. Mas, quando ele recebe esse processo de volta para retratação, ele vai poder manter o acórdão divergente ou ele vai poder efetivamente realizar um juízo de retratação. A gente viu aqui, Ive, que esse juízo de retratação, a rigor, ele tem que ser de forma colegiada, tá? Mas, se ele mantém esse acórdão, o processo vai para a admissibilidade. E aí é isso que a gente quer alertar aqui a quem trabalha com os recursos excepcionais, porque quando esse processo volta para a admissibilidade, porque o relator manteve o acórdão, na admissibilidade, a gente vai olhar que decisão a gente tem. Então, se eu tenho uma decisão monocrática, que não foi colegiada, não houve exaurimento dessa instância. Então, isso é um problema. Então, se esse absurdo, digamos assim, para quem acha que seria um absurdo, se isso acontecer, é importante que se interponha o agravo interno para poder garantir o acesso às cortes superiores. Então, a intenção, Ive, aqui até não é defender ou não, assim, embora a gente sempre faz uma análise muito crítica das questões, mas isso pode acontecer e é preciso que o advogado, a advogada esteja atenta para colegiar essa decisão. Dulce, olha só, a minha intenção é defender mesmo que isso está errado, porque, veja bem, pensemos num exemplo, o julgamento de uma apelação. Normalmente, né, os órgãos em segundo grau, as votações são feitas por 3 magistrados. 3 magistrados votam num determinado sentido, enfim, por não aplicar uma determinada tese vinculante, por N motivos. Entendeu separada, entendeu que era hipótese de juízo de distinção, não quis aplicar, enfim. Se o juízo de retratação é só feito por um deles, eu queria saber onde está a procuração dos outros 2 para ele decidir em nome de todo mundo. Então, assim, não se pode... um não se retrata de uma decisão de 3, pensando matematicamente.
Um outro ponto, a gente até conversava um pouco antes aqui de gravar esse nosso episódio, é até uma aplicação, assim, por analogia, ainda que tudo que eu falei esteja íncito ao Instituto da Retratação, do artigo 1024, parágrafo 2º. Ali, enfim, essa norma disciplina os embargos de declaração, mas ela traz uma norma que é uma regra que é importantíssima, ou seja, o julgamento de embargo de declaração deve ser feito pelo juízo que proferiu a decisão embargada. A realização de um juízo de retratação também tem que ser feito pelo juízo que proferiu a decisão embargada. Então, assim, por que a norma ela foi feita, penso eu, para a situação ordinária? Ou seja, foi proferido um acórdão, a parte sucumbente interpôs um recurso extraordinário ou especial, esses recursos subiram e a vice-presidência mandou voltar para um juízo de retratação. Vamos supor que, corretamente, como deve ser, o colegiado decidiu por não se retratar. Obviamente, se ele não se retratou, a decisão recorrida continua a mesma. Então, o normal é que aquele mesmo recurso, sem necessidade de ratificação, sem necessidade de adição de razões, aliás, sendo o acórdão o mesmo, não pode ser adicionada razões até pela preclusão consumativa. Então, o mesmo recurso volta para o juízo de admissibilidade. Essa é a situação que eu entendo, é a leitura que se faz do 1030, inciso 2º, do 1042, do próprio 1040. Então, esse é o caminho. Se no meio do caminho acontece um erro, que é um magistrado achar que não deve se retratar em nome de 3, a parte precisa interpor agravo interno, porque essa decisão não é igual ao acórdão. Essa é uma decisão unipessoal. Então, não dá para dizer que aquele mesmo recurso pode subir igual de volta para a vice-presidência, porque o juízo de retratação foi feito de maneira equivocada. A parte tem que fazer um agravo interno para que esse juízo de retratação seja colegializado da forma que ele tem que ser, e o colegiado, 3, falando por 3, podem dizer se vão se retratar ou não. Se houver o juízo de retratação, enfim, essa parte provavelmente perde o interesse em recorrer, o recurso certamente fará da outra. Se não acontecer o juízo de retratação, o acórdão, sim, agora, pelos 3, é o mesmo, porque o que eles disseram conjuntamente foi, não, aquela decisão está correta, e as razões daquele recurso devem voltar para a apreciação pela vice-presidência. Perfeito, Ive. Eu acho muito bom a gente enfatizar que depois da retratação, esse processo volta para a admissibilidade, inclusive a necessidade dessa admissibilidade ficou muito clara pela leitura do artigo 1041 do CPC, né? Porque, inclusive, na redação original não tinha essa admissibilidade, ele não passava, e o artigo 1041, parágrafo 2º, ele diz expressamente que vai haver essa admissibilidade. Então, é possível que, nesse momento de admissibilidade, o processo ele esbarre em algum dos óbices, né? Então, aí ele vai ser inadmitido. É muito importante estar atento a isso. Uma questão, Ive, em relação a essa retratação, que eu já também vi essa discussão, e até uma vez eu ia propor um enunciado, eu não sei se foi no CJF, mas foi um enunciado tratando sobre o artigo 942 do CPC, e se ele poderia incidir nesse juízo de retratação. E aí passa um pouco isso, se esse juízo de retratação configura um novo julgamento ou não. Porque imagina, Ive, que quando o processo volta para a retratação, seja para manter o acórdão, para mudar o acórdão, imagina que um dos desembargadores ele não concorda com aquela retratação, seja para manter ou seja para mudar, ele não concorda. Nessa situação, eu defendo que seria possível a aplicação da técnica de julgamento do artigo 942. A gente está rejulgando uma questão e um desembargador acha que é preciso manter, 2 acham que não é, então, para mim, seria possível, em tese, a aplicação do 942. Inclusive, na minha ótica, essa possibilidade de aplicação do 942 independe da decisão ser para manter ou para mudar o acordo. Naquele momento,
há essa divergência. Mas aí, Ive, eu já vi um caso que, nesse momento, não se aplicou a técnica de julgamento do artigo 942, nesse juízo de retratação. E aí, uma questão que eu queria lhe perguntar, o que é que você acha, é se seria possível, após esse juízo de retratação, a interposição de um novo recurso especial ou extraordinário para analisar essa questão, por exemplo, uma não aplicabilidade do artigo 942 do CPC. Bem, Dulce, assim, vamos continuar divergindo, hein? Eu parto de uma premissa um pouco diferente da sua, principalmente com relação ao 942. Eu acho que vamos dar um passo atrás. Eu vou até te fazer primeiro uma pergunta, só para a gente afinar as premissas, e aí a gente fecha com essa questão do 942, porque o passo atrás é a gente saber qual é a natureza, partindo do pressuposto de que esse julgamento tem que ser colegiado, tá? Qual seria a natureza desse juízo de retratação? Seria um novo julgamento, ou se ele não consiste em um novo julgamento, se ele tem que ficar fechado ali na premissa só de analisar a aplicação ou não daquele precedente, porque assim, se for um novo julgamento, vai poder analisar tudo de novo, e aí eu incremento com a pergunta que você me jogou, que eu estou te jogando de volta, que é, se aplica o 942, e aí eu pergunto, se for apelação ou um agravo de mérito, vai caber sustentação oral, ou seja, vai acontecer um julgamento, um rejulgamento de tudo, ou se esse julgamento fica preso à questão do precedente e quais são as prerrogativas que vão poder ser aplicadas nesse julgamento. Perfeito, Ive. Eu nem pensei, Ive, que a gente ia divergir tanto hoje, mas legal isso. Eu acho que é um novo julgamento, tá? É um novo momento. Acho totalmente possível a aplicação do 942. O 942 é uma regra de julgamento, então é possível a aplicação do 942 em qualquer circunstância, seja para manter o acórdão ou para modificar o acórdão, tá? Porque ela é uma regra de julgamento. O que é que vai ser devolvido nessa situação? A rigor, Ive, penso que o que será devolvido para o relator, o colegiado analisar, é o objeto que estava naquele recurso excepcional, o objeto de discussão no recurso excepcional, né? É possível, Ive, que nessa análise, nessa devolução do objeto de discussão, a gente termine tendo novas questões para analisar aí por conta dessa mudança. Então, é possível que com esse novo julgamento, você mude o acordo e decida outras questões, ou é possível que você mude o acordo e não decida outras questões. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode maturar mais e discutir mais, mas, assim, para mim, parece cada vez mais claro a possibilidade de interposição de novo recurso extraordinário especial para analisar a não aplicação do 942 ou para analisar alguma questão que foi modificada. Então, parece claro isso. Eu acho que isso é um assunto que comporta. Eu acho que os livros nem tratam tanto ainda desse juízo de retratação. Isso é uma coisa, Ive, muito comum na nossa prática. Eu agora estou num gabinete, então, assim, juízo de retratação é uma coisa que a gente pega sempre. Então, é preciso ver e pensar melhor como deve acontecer esse juízo de retratação. Mas, respondendo à sua pergunta, eu acho que o juízo de retratação, ele é, sim, um novo julgamento e, com relação à possibilidade de aplicação da regra de julgamento do artigo 942, para mim é plenamente possível. Mas você acha também que tem que sustentar de novo, assim, faz um novo julgamento? Eu acho, a sustentação oral também é outro ponto que eu acho que também a gente precisa, eu sou super favorável à sustentação oral, eu sei que nem sempre isso vai ser bem recebido no tribunal, por conta de alguma, nem sempre essa sustentação oral é bem acolhida, mas eu acho que é possível a sustentação oral, e eu enxergo como um novo julgamento. Dulce, a gente vai continuar divergindo em partes. Hoje a gente não está concordando com nada, hein, Dulce? Maravilha! Vamos lá! Difícil divergir de você, Ive, mas eu respeito sempre muito a sua opinião, mas, assim, hoje eu realmente enxergo assim. Eu, na verdade, peço todas as venhas para divergir, porque você é autoridade no assunto, né? Você lida muito mais com esse assunto no seu dia a dia do que eu. O que eu penso dessa jabuticabinho? Primeiro, que ela deveria ficar restrita ao objeto que foi devolvido. Ou seja,
como um órgão mandou o outro se retratar sobre o tema X, esse julgamento deveria ficar restrito à aplicação ou não da tese vinculante. Não poderiam ser reanalisadas as outras questões, até porque com o julgamento originário teria sido encerrado o ofício jurisdicional daquela Câmara. Então, eu acho que já não poderiam ser analisadas outras questões que não essa. Se essa questão já tiver sido objeto das razões das partes, enfim, e poderiam ter sido exercido o direito de sustentação oral, eu penso, inclusive, que nem a sustentação oral caberia. Porque, assim, se essa questão já foi discutida, eu acho que é diferente dela ser uma novidade. Então, por exemplo, um caso, uma situação jurídica X foi julgada à margem do que o STJ decidiu no repetitivo. E aí a vice-presidência mandou voltar para juízo de retratação. Então, nesse caso, eu acho que para a concretização do contraditório, as partes precisariam se manifestar e, inclusive, sustentar oralmente as suas razões. Inclusive, se manifestar por escrito em atenção ao artigo 10 do CPC. Então, deveria ter um pronunciamento sobre essa questão por parte dos enfim, patronos, né, dos jurisdicionados. Se essa questão já tiver sido debatida pelas partes e não tiver, o precedente não tiver sido aplicado por um entendimento do órgão julgador, eu não vejo motivo para reabrir os debates orais para se falar de uma questão que já foi tratada oralmente na sessão anterior. Então, o caso vai ser pautado, vai ser julgado dentro desses limites de evolutividade desse juízo de retratação, e a turma ou Câmara vai dizer só se vai se retratar ou não. Então, assim, eu vejo como um julgamento mitigado. Na minha concepção, não seria um julgamento completo. Ele vai se prestar tão somente para aquilo que a lei descreveu. E eu penso isso porque, como eu vejo, né, falhas graves nessa retratação jabuticaba, acho que quanto mais restrito for o objeto dela, menos dano ela vai causar ao ITER processual. Então, eu penso um pouco diferente, eu tenho uma visão mais restrita e razão pela qual não caberia, inclusive, a aplicação do 942. Perfeito, eu entendo. Eu até queria só esclarecer isso. Na verdade, ele é um novo julgamento, assim, para também, não é que ele vai analisar muitas coisas que já tinham sido analisadas naquele processo, que não são mais objeto de discussão. Ele vai inicialmente se restringir ao que foi devolvido, mas naquela mudança de posicionamento, realmente é possível que repercuta em outras situações que não tinham sido objeto do recurso excepcional e que passaram, e podem passar a ser. Mas, Ive, eu acho que isso é um tema que eu quero estudar mais, eu quero analisar mais, sabe? Porque realmente faz parte da nossa realidade bastante pegar vários processos em juízo de retratação, como eu enxergo. E aí a gente tem um pensamento diferente em relação a isso. Como eu enxergo o 1030, por mais que ele tenha realmente algumas falhas, mas eu entendo, eu vejo nele um mecanismo de deixar os processos mais no tribunal local, para mim, faz até sentido a opção do legislador, mas eu quero que você me conte quando você pegar um problema decorrendo dessa jabuticaba e que a gente possa discutir aqui, maturar e mudar também, porque aqui a gente só tem compromisso, né, e de estar sempre, quantas coisas eu já mudei na minha cabeça por conta das nossas discussões aqui. Então, esse é um tema que a gente pode continuar estudando. Mas eu acho que, por hoje, talvez a ideia que a gente tinha aqui era despertar, né, Ive, a importância desse assunto e tratar desses pontos iniciais. O que é que você acha? É isso mesmo, Dulce. Esse é um tema, como você muito bem falou, ele precisa ser mais discutido, mais maturado, até para que a aplicação prática desperte menos controvérsias. E estamos aqui para isso, né? Para começar essa discussão. Gostaria de chamar todos que nos assistem para deixar sua opinião, levantar outras questões. Acredito que tenham outras questões controvertidas sobre esse tema, de repente a gente grava um outro episódio complementar. Gostaria de agradecer, Dulce, primeiro a você
enfim, por sempre me dar a oportunidade da gente ter debates muito interessantes e dialéticos, né? E agradecer a todos que nos acompanham e nos aguardem aí no nosso próximo episódio. Oi, eu digo mesmo de você, na verdade, me encontrar naquele evento do Elas do Processo foi um presente para mim, né? É uma oportunidade que a gente tem sempre de estar estudando esses assuntos. A gente aqui, às vezes, a gente procura, dentro do possível, se preparar para esses debates, né, Iva? Então, acho que isso é uma coisa que nos força a estar estudando. Então, quanto mais o pessoal participar, mandar dúvidas, críticas, eu adoro divergir, assim, a gente adora divergir, né? E é muito interessante isso, porque a gente tem uma fala sempre de respeito, muito respeito à opinião da outra, mas isso faz a gente crescer. Então, assim, participem, pessoal. Para quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Estamos sempre por aqui às horas. Podem mandar mensagens lá para o nosso Instagram, que agora o Quarto Excepcionais tem o seu Instagram. Então, assim, é um prazer estar com vocês. É isso aí. Vamos lá para o próximo encontro e até mais.